dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. No tema da aula de hoje, nós iremos falar sobre o processo de expansão dos Estados Unidos da América. Vamos lá? Bom, gente, para iniciar a aula, eu coloquei aqui uma frase para vocês que representa muito bem essa ideia de expansão dos Estados Unidos. Então, Deus escolheu a América para que aqui se construísse a sede do paraíso terrestre. Por isso, a causa da América será sempre justa e nada de mal jamais lhe será imputado. Os colonos são os verdadeiros herdeiros do povo eleito, pois prestavam uma santa fé. Nossa missão é liderar os exércitos de luz em direção aos futuros milênios. Então, gente, essa frase ela é de Pregações Puritanas de 1660 e ela retrata muito bem o ideário dos norte-americanos com relação ao processo de expansão. A ideia justamente de proteção do território americano e justamente a ideia de que eles eram eleitos de Deus para todo esse processo de desenvolvimento. Bom, gente, então vamos relembrar algumas coisinhas com relação aí ao território norte-americano, tá? Então, o que vai acontecer? Lembrando que os Estados Unidos, ele era um território formado inicialmente por 13 colônias, que era dividido entre a região sul, norte e a região central. E aí, o que vai acontecer? Durante o processo de independência, os Estados Unidos começou a perceber que o território deles era muito pequeno e que provavelmente ele não resistiria a novas invasões, caso a Inglaterra tivesse aí algum interesse de tentar recolonizar o território. E por isso eles decidiram iniciar o processo de expansão. Eles queriam conquistar novas terras, também como uma forma de proteção para o território. E aí o início da expansão ela vai se dar em 1803, quando os Estados Unidos ele vai comprar a região da Louisiana da França. Então esse território central que aparece aí no mapa, tá bom? Então na região em azul a gente tem o que seria o início das 13 colônias, tá? Depois a gente tem um pequeno processo de expansão, um pouquinho mais para o oeste, e a compra da Louisiana, que seria aí o território central. Bom, gente, e aí o que é interessante? Após a independência e paralelamente a esse processo de expansão americano, a gente vai ter várias levas de imigrantes que vão vir para os Estados Unidos em busca de obter aí terras para produção e para estruturar a sua vida. Basicamente, grande parte desses imigrantes estavam fugindo aí de perseguições políticas e religiosas dos seus territórios, principalmente as perseguições religiosas, uma vez que a maioria deles eram protestantes e se encontravam aí em regiões em que ocorriam muitas brigas e disputas religiosas, tá? Então a gente vai ter imigrantes que vieram da Inglaterra, imigrantes que vieram do país de Gales, dos Países Baixos, alguns dos estados alemães, que vão vir para os Estados Unidos com esse sonho aí de buscar uma terra para se reestruturar. Bom, formas de conquistas utilizadas pelos Estados Unidos durante o processo de expansão. Então, inicialmente a gente tem os conflitos armados, tá, gente? Que são o quê? As guerras, as disputas com guerras pelo território. E aí, nesse caso, uma disputa que se destaca muito é com relação aos Estados Unidos e o México, tá? Principalmente com relação ao território do Texas. Então, o que vai acontecer?
Os habitantes dessa região, eles vão acabar decretando a sua independência do México durante o mesmo processo de independência dos Estados Unidos. E aí vão se passar 10 anos desse processo de independência e eles vão acabar aceitando se incorporar ao território dos Estados Unidos da América. Então, aquela região do Texas, que estava independente, ele vai acabar aceitando fazer parte dos Estados Unidos da América. Só que isso vai gerar um conflito muito grande com o território mexicano, que não aceitava essa situação. E aí, então, vão haver diversos conflitos entre os Estados Unidos e o México por essa disputa da região do Texas. Até que em 1845 o México vai ser derrotado e vai ser estabelecido o Tratado de Guadalupe Hidalgo, tá? Que tratado foi esse? O México perderia aí o território do Texas, que já estava anexado aos Estados Unidos, mas perderia também os territórios da Califórnia, os territórios de Utah, Nevada e Novo México. E os Estados Unidos pagaria aí 15 milhões de dólares aos mexicanos. Lembrando que naquela época 15 milhões de dólares não valia muita coisa, tá bom? Então o México acaba perdendo grande parte do seu território a partir deste tratado, tá? Então, nós temos aí o território deles antes do tratado e depois do tratado, para vocês terem uma ideia de como que ficou. Bom, gente, outra forma de conquista de territórios foi através da guerra com as populações nativas, tá? Então, os norte-americanos começaram a expulsar os indígenas das regiões. Muitas tribos indígenas foram exterminadas durante esse processo, tá? Então, os Estados Unidos se deparou com indígenas de diversas etnias. A gente tem os Sioux, os Cherokees, os Apaches, que são tribos típicas ali da América do Norte. Isso gerou um confronto armado e é lógico, os Estados Unidos com armamentos mais perigosos, eles acabaram vencendo aí essas batalhas e isso resultou na destruição de culturas e mortes de diversos grupos indígenas. Bom, a outra forma de conquista foi com relação à compra de regiões, como foi o caso aí da Louisiana, que nós vimos que os Estados Unidos comprou aquela região dos franceses, tá? Então, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai aproveitar esse processo de expansão e vai começar a comprar territórios que antes pertenciam às nações europeias, mas que os europeus não se importavam tanto com aquela região, mas que era importante estrategicamente para que os Estados Unidos pudessem avançar no território. Então ele vai fazer diversas compras territoriais, a principal foi a compra da Louisiana dos franceses. Bom, e a outra forma é com relação à diplomacia, tá? Os Estados Unidos vai se usar de relações políticas, tanto externas quanto internas, para adquirir aí alguns territórios e aumentar o seu poder econômico. Um exemplo disso é a região do Oregon, tá? Essa região foi anexada ao território dos Estados Unidos quando os Estados Unidos negociou essa região com os ingleses, tá? A Inglaterra acabou cedendo esses territórios em troca de benefícios nas relações comerciais mercantis. Bom, gente, e aí vem a grande justificativa dos Estados Unidos
para todo esse processo de expansão territorial, para toda a matança que houve das tribos indígenas, tá? Que foi justamente a ideia, a teoria do destino manifesto, que é muito representada com aquela frase que nós falamos aí no início da aula, tá? Então, é a ideia justamente que Deus deu ao povo americano as condições religiosas, políticas, para dominar todas as regiões, justamente através da justificativa de que eles eram povo escolhido por Deus. E aí eles colocavam a ideia de que os indígenas, eles não tinham uma evolução social, uma evolução física ou tecnológica para ter o controle das terras, e que, portanto, era a missão dos Estados Unidos conquistar aqueles territórios e levar, então, o desenvolvimento tecnológico para aqueles territórios, porque, afinal, um indígena, tadinho, ele é tão desprovido de tecnologia, de evolução social, que ele não sabe o que fazer com as terras. Ele não sabe como aproveitar 100% aquelas terras. Então é melhor que essas terras fiquem nas mãos de quem sabe aproveitar. E aí, basicamente, sobre essa justificativa, os norte-americanos exterminaram diversas tribos indígenas. E hoje em dia eles acabam aí tendo momentos da sua cultura que eles fazem homenagem a esses indígenas que foram exterminados, como é o caso aí do Dia de Ação de Graças. Então, gente, nós temos aí o extermínio em massa dos povos indígenas. Os Estados Unidos exterminou quase que 90% das populações indígenas que haviam ali na região da América do Norte. E nós temos também as consequências para as regiões dos Estados Unidos, tá? Desse processo de expansão. Então, na região norte, eles acabaram com essa expansão tendo mais matéria-prima e maior mercado consumidor, porque eles expandiram o território. Eles fortaleceram também a produção de trigo e milho, que também se ampliou. No campo industrial, eles vão se consolidar dentro da produção de tecidos. E nós vamos ter também a construção de barcos a vapor e linhas férreas que vão ajudar aí a fazer todo esse processo de transporte da produção, tá? Principalmente da matéria-prima. Então a gente vê um início também de um processo de revolução industrial nos Estados Unidos, pelo menos na parte norte dos Estados Unidos. Com relação ao sul, a gente tem o aumento da produção do trigo, da cana-de-açúcar, do milho e do arroz. Lembrando que o sul era uma região mais voltada mesmo para a agricultura. A gente tem também a indústria de tecido e algodão, que vai começar a se desenvolver, porque o algodão era a matéria-prima para a produção dos tecidos, que vai corresponder aí a 15% de toda a indústria nacional norte-americana. E ela vai ser voltada para o mercado externo, ou seja, para a venda para outros países. Nesse caso, a gente vai ter um comércio principalmente entre os Estados Unidos e a França, que se tornaram aí grandes aliados desde o processo de independência. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se cuidem e até a próxima.